Hoje, 1º de dezembro de 2018, foi a nossa confraternização na congregação do Catete, Assembleia de Deus. O nosso pastor na congregação é o pastor Marcos Almeida e o nosso pastor presidente é o pastor José Maria Noia. E foi ele que trouxe a mensagem. Eu achei muito importante. Enquanto ele pregava, eu fui anotando, né? Ele leu primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 6. Do versículo 1 ao versículo 6. Eu achei muito interessante, né? Porque esse texto diz que e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Versículo 4 diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal. Quer dizer, ela era mulher de Nabal, né? Que no caso Abigail já era viúva, Nabal já tinha morrido. Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu achei muito importante esta mensagem e eu fui anotando, porque o pastor relembrou sobre Saul, né, que ele não gostava do rei Davi, mas Davi amava o rei Saul. Então, como Davi não queria se vingar do rei Saul, Davi se afastava do inimigo, o inimigo que não gostava dele, né? Então, Davi se afastava. Davi era um homem temente a Deus, um homem de coração perdoador. Então, eu achei muito importante esse texto e eu fui anotando, né? Davi confiava em Deus. O pastor falou isso na pregação. E ele disse também que Davi tinha uma vida. Davi tinha vindo da guerra com 600 homens. Está no versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então, nesse texto que ele pregou, eu fui anotando o que eu pude, achei muito importante, porque ele falou sobre os que cansaram, né, e não conseguiram seguir com Davi para a segunda batalha. Que a princípio Davi tinha ido na primeira batalha com 600 homens. Quando ele chega que a cidade de Ziclague tinha sido invadida, queimada a fogo, e a sua família tinha sido toda levada cativa, e mais os demais moradores. Então Davi, ele naquele momento diz aqui no versículo, achei muito interessante, no versículo 4, 1 Samuel 30, né? No versículo 4 diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar.
Olha, irmãos, você que está ouvindo, está vendo esse pequeno vídeo que eu resolvi gravar agora, que já é 1 hora da manhã, eu tenho que acordar cedo para ir para a escola bíblica dominical, mas eu achei muito importante quando ele colocou, né, que nós não devemos desistir da batalha, nós devemos enfrentar a batalha, pedir forças a Deus, porque Deus deu força a Davi. Diz aqui, olha, no versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amados irmãos, o pastor José Maria Noia falou muito sobre como devemos reagir diante das adversidades, que nós devemos procurar forças em Deus e não ficar colocando na nossa mente que a gente é perdedor, que a gente já perdeu a batalha, que não tem mais solução, que está tudo acabado. Não, Davi verdadeiramente ele veio cansado de uma batalha, muito cansado. Tanto que eu achei muito importante isso aqui, né? Que os 200 homens seguiu os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Quer dizer, nessa segunda batalha que Davi foi resgatar os moradores de Ziclag e a sua família, 200 homens, 200 soldados não puderam ir, estavam cansados. Então, nós também, como humanos que somos, nós nos cansamos. Chega um momento que a gente diz, não, tá demais, eu não estou suportando esse peso, esse fardo, essa batalha. Então, é hora da gente fazer uma reflexão, orar, buscar a Deus, buscar refrigério, e Deus renova as nossas forças. Eu achei muito lindo que ele resgatou a sua família, seus filhos, os moradores de Ziclag, e diz a Bíblia, né, que houve paz, Deus deu paz para Davi. Vou ler aqui o versículo 21, que diz assim: E chegando Davi aos 200 homens, que de cansado que estavam não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Glória a Deus, aleluia. Então, você que está ouvindo, que está, não sei se está entendendo a mensagem, mas se você não estiver entendendo, procura ler 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. É muito interessante essa leitura quando você vai meditando no que Deus está falando. Você vem de uma guerra, entra em outra, querem te apedrejar, culpam você, que você foi culpado. Se você estivesse ali, não tinha acontecido aquilo. E de repente você está em outra batalha, está em outra luta, está em outra peleja, né? Que Davi foi um homem de muita guerra. Ele foi perseguido pelo rei Saul, ele foi perseguido pelo seu filho Absalão, ele foi perseguido pelos amalequitas. Então Davi era um homem de guerra, de batalha, mas ele buscava Deus e Deus falava com Davi. Deus orientava Davi como Davi deveria fazer, porque quando ele chegou e recebeu aquela notícia, o que tinha acontecido, Davi, então, ele busca a Deus, o que ele vai fazer? E aí no versículo 7 diz assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui, o éfode. O éfode era uma túnica, né? E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Olha que lindo, Davi pergunta para Deus: alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Então, Deus orientou Davi. E no meio do caminho, Davi encontra um egípcio, né, que estava por ali perdido, porque Davi não sabia para onde tinha ido a família dele, o povo de Ziclag, na verdade ele não sabia. E no versículo 11 diz que acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão
e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Então veja bem, aquele egípcio, na verdade, ele pertencia aos amalequitas que tinham destruído e queimado a cidade de Ziclague e levado a família de Davi e os moradores da cidade. E ele ficou perdido para trás porque a tropa dele não quis levá-lo porque ele estava fraco. Ele adoeceu, ele não tinha mais como seguir. Deus permitiu aquele egípcio ficar para trás, para ele orientar Davi e dizer para onde os amalequitas tinham levado a família de Davi. Olha como Deus faz. Mas Davi deu pão, deu água. Aquele moço, ele reviveu, que ele estava praticamente morto, e ele guiou Davi até onde estavam os inimigos. E Davi preservou a vida daquele egípcio, porque Davi, ele reconheceu o gesto daquele rapaz. Ele teve dele piedade, misericórdia, e também aquele rapaz foi útil para Davi. Então, eu achei muito importante essa mensagem, acrescentou mais a minha fé, embora estejamos vivendo uma grande batalha, ainda que tenhamos que enfrentar outra batalha, Deus renovará as nossas forças e nos dará direção, e fazer como Davi fez. Davi sabia que Saul era inimigo dele. Saul não gostava do rei Davi, tinha inveja do rei Davi, mas Davi amava Saul. Então o que Davi fazia? Davi se afastava do inimigo, ele não se vingava. Fica aí esse vídeo gravado, foi uma bênção a nossa confraternização e a palavra que o pastor nos trouxe, pastor José Maria, que Deus o abençoe cada dia, renovando também as suas forças, dando sabedoria, e que ele tenha sempre uma palavra vinda do coração de Deus para o nosso coração. Amém.